Como anunciado aí desde a semana passada, estamos hoje recebendo a visita do candidato a prefeito, Dr. Edson Rios. Dr. Edson Rios, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Márcio. Prazer estar aqui com você, dizer do meu respeito por você, pela pessoa que você é, pelo profissional que é, mesmo sabendo da sua ligação com o meu adversário, está de forma imparcial conduzindo essas entrevistas. Isso tem que ser ressaltado e elogiado, porque você é realmente um autêntico profissional, não é? Que a gente se orgulha de ser amigo. Bom dia aos senhores, bom dia, senhoras, eleitores, bom dia a você aqui da sede do município, bom dia a você da zona rural, que está aí agora nos ouvindo, ou para poder tomar conhecimento das nossas propostas para o nosso governo. A você, mulher trabalhadora, mulher que se dedica, principalmente aquelas mulheres sofredoras na zona rural, pouco reconhecida e que estão na labuta 24 horas. E aqui na cidade também, muitas delas são também nessa forma. Eu quero parabenizar a todos pela essa consciência política de estar nos ouvindo. Muito obrigado pela audiência. E nós estamos aqui para propor, divulgar o nosso plano de governo, o nosso trabalho, a forma diferente que nós adotamos para fazer política. E, já aproveitando, Márcio, as pessoas, alguns me conhecem, outros nem tanto, mas eu quero dizer que eu, Edson Rios, sou filho de Itapecerica, nasci em Itapecerica, me criei aqui em Itapecerica, tive experiências, um período da minha vida, quando tive que sair de Itapecerica por falta de opção, e fui morar em Brasília, trabalhei em Brasília e adquiri algumas experiências. E retornei para Itapecerica na condição de aquele filho amado, que gosta da nossa cidade, que tem um apreço muito grande pela nossa cidade. Voltei com essa mentalidade, com essa forma de viver, com esse intuito de aqui em Itapecerica fazer o melhor para a nossa cidade. Eu estou saindo de uma zona de conforto, porque eu estava numa situação de aposentado com meu escritório, estou saindo de uma zona de conforto para uma zona de turbulência, onde eu me disponho, onde eu estou disponibilizando aos eleitores, às pessoas de Itapecerica, à nossa comunidade, o meu nome como candidato a prefeito de Itapecerica, com a minha experiência de 25 anos de assessoria, tanto municipal quanto legislativa. Trabalhei nas duas áreas, conheço da administração e eu quero colocar esta minha experiência em favor do povo de Itapecerica. É por isso e por essa razão eu estou colocando o meu nome à disposição, estou colocando o meu nome para a análise dos eleitores de Itapecerica, para que nós possamos juntos construir uma Itapecerica melhor. Então, doutor Edson se apresentou para quem não o conhecia, está conhecendo agora, e a gente vai tratar dos temas que nós tratamos com outro candidato ontem também, e em seguida, depois, nós vamos tratar de outros assuntos que as pessoas quiserem perguntar aqui para o doutor Edson. Primeiramente, doutor Edson Rios, vamos falar sobre saúde. Se você for eleito prefeito, o que você pretende fazer para a área da saúde? O que você acha que precisa melhorar na área da saúde aqui no nosso município? Olha, Márcio, a saúde em Itapecerica, ela, no meu modo de ver e das pessoas com quem eu conversei, eu tenho andado muito, entendeu? Na minha pré-campanha, eu fiz uma peregrinação, tanto na sede do município, quanto nos distritos, na zona rural, e eu só ouço reclamações. Ao contrário do que foi dito, eu até fiquei pensando, falei, gente, será que eu estou morando na cidade onde o atual prefeito está dizendo que está acontecendo, que não tem pendências na saúde? Ué, eu sou advogado e, como advogado, recebo no meu escritório
pessoas e pessoas reclamando e procurando para que providências sejam tomadas no sentido de obter ou exame, ou medicamento, e assim por diante. O fato de que a farmácia do município, a farmacinha do município, não ter remédios suficientes para a população, é um caso a se pensar. É um caso que na nossa administração, isso não vai acontecer. É justo você pagar aí R$22 mil para pintar um poste e depois faltar remédio lá na farmacinha? Será que isso é o melhor? O que é melhor? Você ter remédio na farmácia ou pintar os postes que estão aí? A gente tem que pensar. Essa é a gestão que nós queremos, entendeu? Nós queremos uma gestão voltada para o social, voltada para atender aquelas pessoas que realmente precisam. Esse é o nosso propósito maior. Não é? Eu falo sempre, onde eu estou, que a minha primeira preocupação é com a saúde, a minha segunda preocupação é com a saúde, a minha terceira preocupação é com a saúde. Porque você tendo saúde, você tem ânimo, você está bem consigo mesmo, você está bem com sua família, você está bem com seus amigos, enfim, a sua qualidade de vida vai estar muito melhor, você vai viver melhor, você vai sentir prazer de viver, não é? E nós pensamos, e está no nosso plano de governo, a criação de várias situações, várias propostas que, sem ônus ou com pouco ônus para o município, nós podemos modificar a situação que hoje está. Vamos ter preocupação. Uma das coisas que me chama a atenção em Itapecerica é a questão do alto índice de suicídio. Por que seria esse alto índice de situação? Não seria falta de um CAPS aqui em Itapecerica? Que até hoje não tem um CAPS, não tem profissionais adequados, não tem profissionais suficientes para atender essa demanda de pessoas que estão aí com problemas psiquiátricos. Tem que se pensar nessa situação. Esse índice de suicídio em Itapecerica, comparado aos outros municípios, é um índice muito grande. É um índice enorme, preocupante até. Então, essa é uma das nossas preocupações aqui com relação à área de saúde, entendeu? Eu vejo o Programa Saúde da Família, por exemplo, que está em Itapecerica descaracterizado o Programa Saúde da Família. Por quê? O Programa Saúde da Família foi criado como uma equipe, né? É um programa onde uma equipe formada por um médico, enfermeiro, técnico, agentes de saúde vão atender a uma determinada área e, dentro daquela área, eles são responsáveis pelo atendimento médico das pessoas que buscam atendimento nesses postos de saúde, nesses PSFs. E o que a gente vê é que a Itapecerica, a exceção, aliás, não tem exceção, todos os postos, o rodízio que existe dos médicos que atendem nos postos de saúde. Por quê? Isso, hoje, no município, existem 2 médicos concursados do PSF, que é o doutor Alessandro e a doutora Juliana. Os outros médicos são contratados. Aí são contratados, ficam no posto 2, 3, 4 meses, quando o paciente retorna de uma consulta, quando chega lá já é outro médico, são outros medicamentos, são outras avaliações, e isso causa transtorno, isso causa problema para o paciente, entendeu? Então, nós temos que pensar em fazer um concurso para que nós tenhamos médicos efetivos e por longo tempo, como está o doutor Alessandro, como está a doutora Juliana, à frente de um PSF. Criam esses médicos dentro da sua unidade, eles criam vínculo com o paciente, não só nessa área, na área da saúde, mas passa a ser até, na verdade, um consultor, sabe? Um psicólogo. É uma interação entre família e médico, família e equipe de saúde.
Não pode um agente de saúde sair simplesmente e dizer que você precisa de alguma coisa? Ué, precisa do quê? Preciso que o médico venha me olhar. A gente tem tido, eu tenho escutei várias vezes as pessoas dizerem, as pessoas idosas, acamadas, que os médicos não vão nas residências. Isso está no programa Saúde da Família. Os médicos precisam, sim, visitar aquelas pessoas debilitadas, aquelas pessoas que precisam de um atendimento mais pontual, um atendimento mais preciso, com espaço mais curto, acompanhamento quase que diário, não é? Por outro lado, o enfermeiro também tem que sair, não pode ficar acomodado, sentado na sua cadeira apenas esperando que o paciente vá até ele. Tem que inverter essa situação. Eu só quero fazer uma ressalva, dizer que eu não estou criticando os médicos, não estou criticando os enfermeiros nem agentes. Eu estou dizendo, aliás, eles fazem o que podem. São profissionais competentes, estão lá para poder fazer o seu trabalho, mas faltam-lhes condições. Não tem veículo, não tem carro para essas pessoas se deslocarem, para essas pessoas fazerem visita, e o que torna a atividade deles um pouco difícil de se concretizar ou de fazer com que o programa Saúde da Família seja efetivamente realizado. Nós vamos mudar isso. Nós vamos fazer com que as consultas sejam feitas de preferência no mesmo dia ou no mais tardar no dia seguinte. Não como eu estive esses dias lá no Alto Alegre, conversando com um grupo de pessoas que estavam ali na porta da igreja de Santos Reis, e eles me dizendo, eu comentando com relação à saúde, e um deles me disse, falou, olha, ontem eu fui lá no posto para marcar uma consulta e, para surpresa minha consulta foi marcada para daqui a 30 dias. Ué, se eu estou procurando um médico, eu estou com um problema. Será que eu posso esperar esses 30 dias para eu fazer uma consulta? E se eu tiver com um problema grave, o que vai acontecer comigo? Não é? Então, é preciso, e nós vamos fazer isso, entendeu? Fazer com que o programa Saúde da Família, ele funcione da forma como precisa. A nossa meta é fazer com que as pessoas vão ao posto de saúde de manhã e marcam a sua consulta para a parte da tarde. Vai à tarde no posto de saúde para marcar a sua consulta e marca a sua consulta para outro dia de manhã. Isso não é uma promessa, isso eu estou assumindo um compromisso com o povo de Itapecerica, que os PSFs, a saúde de Itapecerica é a nossa prioridade e nós vamos implementar e vamos fazer com que o Programa da Saúde da Família venha realmente exercer o seu papel. E não basta isso, o pronto-socorro também. Nós temos problemas sérios no pronto-socorro, não por causa dos profissionais, mas por causa da situação e da forma de contrato que tem com a Santa Casa. Nós precisamos reunir, nós precisamos buscar, junto com a Santa Casa, uma solução para que esses atendimentos na Santa Casa sejam feitos com mais agilidade, sejam feitos com mais presteza. As transferências, nós precisamos de pessoas que possam estar ali e buscando alternativas para internamento de pessoas fora do município. Nós sabemos que algumas coisas não se pode fazer aqui realmente, a gente não tem condição de montar uma estrutura para atender a demanda inteira, né, do município com relação às especialidades. Mas nós vamos, se as especialidades que hoje tem, obviamente, se está dando certo, nós vamos manter, não sou louco de mudar o que está dando certo, mas vamos ampliar, a nossa meta é ampliar, e eu tenho uma proposta ainda de já conversado, um convênio com a Universidade de São João del Rei, para que a gente possa fazer um convênio para aumentar o número, para aumentar o atendimento às pessoas, tanto na sede do município quanto na zona rural, e trazer para cá uma unidade avançada da universidade em várias áreas da saúde, enfermagem,
nutricionista, médicos e outras que possam estar aqui em Itapecerica, fisioterapeutas, que possam estar aqui em Itapecerica, acompanhados, obviamente, supervisionados por médicos, fazendo atendimento e atendimento de qualidade para as pessoas de Itapecerica. Esse é o nosso propósito, algumas da nossa proposta, melhor dizendo. Nós vamos investir na saúde em Itapecerica. O povo quer, o povo reclama, em todos os lugares, em todas as fontes onde eu vou, as pessoas, primeira coisa que falam é da saúde, que a saúde em Itapecerica está debilitada, está na UTI. Nós vamos mudar isso. Segundo tema da nossa conversa, da nossa entrevista, sobre geração de empregos. O senhor conseguindo ser eleito, o que pretende fazer para gerar empregos para o povo de Itapecerica? Olha, Márcio, a geração de empregos é uma outra demanda importante do povo de Itapecerica. Na verdade, Itapecerica precisa de algo em torno, na luta pela atração de indústrias, de pequenas indústrias para o nosso município. Fomentar essa vinda de indústrias que possam trazer, não precisa ser grandes indústrias, não é? Se você vê em Cláudio, são pequenas metalúrgicas que movimenta a cidade de Cláudio. E por que nós não podemos fazer isso aqui? Quantas pessoas já às vezes propuseram vir para cá? Vamos fazer um parque industrial, vamos sugestionar indústrias que possam vir para cá. A nossa cidade precisa. Essa questão da falta de emprego, se nós fizermos uma reforma na prefeitura, por exemplo, se a gente fizer concurso público, se a gente for fazer outras atividades na prefeitura, nós vamos estar criando novos empregos. Nós vamos estar criando novos empregos. E a criação de empregos, ela traz segurança para o homem, ela traz segurança para a família. Investimentos aqui em Itapecerica são necessários. Nós temos que apoiar as indústrias que aqui estão. Nós temos que apoiar a atividade privada no município para que ela possa realmente, além de manter o que está, aumentar ainda a sua produtividade e com isso gerar mais empregos. O que não é difícil, haja visto que o mercado de suínos, de aves, está em alta, está crescendo. E por que não? Entendeu? Você correr atrás. A Radil, durante esses anos todos, esteve inativa. E só agora, depois de 3 anos e 9 meses, que o gestor público, o prefeito, foi ter com o proprietário da Radil, que é o Geraldo, para poder buscar uma solução para a Radil. Há quanto tempo se reclama isso? Será que é tão complicado resolver o problema da Radil? Não faltou interesse do município para poder reabrir a Radil? Nós não podemos ficar de braços cruzados, olhando um patrimônio daquele tamanho, uma indústria daquele tamanho fechada. Nós temos que buscar soluções para poder resolver. E que são soluções que muitas das vezes dependem única e exclusivamente da vontade política de realizar. É isso que nós precisamos fazer. Nós vamos correr atrás, nós vamos procurar pessoas que tenham potencial, uma indústria que tenha potencial, que possa vir para cá, em qualquer área. Não precisamos se limitar ou ficar restrito a uma pequena área de atuação. Vamos fazer visitas, vamos interagir com essas indústrias, tanto aqui em Minas Gerais como fora do estado. Nós ficamos, ou o município se posiciona num lugar fácil de você produzir e distribuir. Então, eu acho que nós temos esse atrativo aqui, nós vamos fazer um parque industrial e vamos trazer indústrias para Itapecerica. Esse é um outro compromisso que eu assumo com o povo de Itapecerica. O meu empenho, o meu trabalho diuturno, para que a gente possa trazer para o município mais indústrias, mais opções de emprego e fazer com que as pessoas
possam ter a tranquilidade, ter a certeza de que no final do mês o seu dinheirinho vai estar ali, vai ter tranquilidade para poder conviver com a sua família, programar a sua vida. É isso que nós buscamos. E vamos buscar ferrenhamente essa posição de trazer novas indústrias, novos empregos para Itapecerica. Não, como eu disse, não importa em que setor, mas vamos sim fazer com que Itapecerica dê oportunidade aos seus filhos de trabalharem aqui, não precisando sair do município para ganhar o seu dinheiro, para prestar serviços fora da nossa cidade. Falar sobre educação, qual o seu plano de governo para esta área tão importante também, que é a educação aqui no nosso município? Falar de educação, Márcio, é uma questão muito séria, na verdade. Educação é um dos pilares, não é, de uma administração. E eu vejo na educação em Itapecerica, aliás, vi para público, quem quiser ver, no plano de governo do meu adversário, só se fala de estrutura. Não é? Do que adianta você ter um prédio bonito, prédio pintado, mas se você não tem proposta educacional, se você não tem proposta pedagógica, entendeu? A educação, ela não vive única e especificamente de prédios bonitos. Nós precisamos, sim, de fazer com que a educação seja valorizada. A educação, não a estrutura do prédio. Claro, precisa sim, mas não só isso. E no plano de governo do meu adversário, não se fala em nenhum projeto com relação à educação. Aliás, eu acho até que ficou no lugar errado, que as propostas que lá estão na educação deveriam estar colocadas lá em obras, porque são obras que estão sendo propostas para realizar. Enquanto que nós pensamos com relação às creches, por exemplo, não é? Olha só, existia uma creche no Bom Jesus, que abrigava as crianças lá do bairro Bom Jesus. De uma hora para outra, vem essa creche para o centro da cidade, causando um problema para as pessoas lá do bairro Bom Jesus, sobre o argumento de que precisava aumentar o número de vagas para as creches. Olha, é preciso dizer que no nosso governo, essas creches serão descentralizadas. Ao contrário do que se está fazendo, nós vamos descentralizar as creches. A creche do Bom Jesus vai voltar para o lugar de onde não deveria ter saído. Se o prédio está com problema, vamos resolver o problema do prédio. Mas a creche do Bom Jesus vai voltar para o lugar de onde não deveria ter saído. Com relação à pró-infância, eu preciso dizer, e a população ter conhecimento, de que aquela obra do pró-infância, ela não está embargada, não. Ela está condenada. Ela está condenada. O município, à época, fez uma auditoria, o FNDE fez uma auditoria e a AGU fez outra auditoria. 3 auditorias foram feitas lá naquela obra inacabada. E todas elas condenaram a obra. Ela não pode ser continuada. Por quê? Falhas na construção, subtração de itens importantes. Como exemplo, estava previsto no projeto 12 vigas lá para a obra, quando na verdade fizeram 8 vigas. Outra coisa, essas mesmas vigas que tinham uma dimensão maior, elas foram diminuídas quase que para metade delas. E qual é a segurança que se tem de concluir aquela obra? Como é que você vai fazer para dar essa segurança? Você teria coragem de mandar seu filho lá para essa pró-infância, correndo o risco de o prédio cair na cabeça deles? A obra está condenada. E o valor que se vai gastar ali para poder concluir aquela obra é suficiente para você construir uma outra creche para atender a demanda do bairro Nossa Senhora das Graças, do bairro Nova Ita,
do bairro Alto Alegre e adjacências. Uma creche, inclusive ontem eu estive perambulando por aqueles lados, naquela região, e tomei conhecimento da existência de um lote ali que era da escola Alberto Couto. Um lote que está lá abandonado, sujo, cheio de problemas, os vizinhos já estão reclamando, e olha que eu parei lá para olhar e é um local ideal para se construir uma creche. Esses R$900 mil que se precisaria, no mínimo 900, precisaria para construir ou reformar aquela obra condenada, nós construiríamos uma obra, uma creche com mais segurança, uma obra moderna para atender a demanda das pessoas que moram naquela região. Outra coisa que eu queria dizer com relação à retomada do projeto segundo turno, que, por incrível que pareça, mesmo estando na proposta do meu adversário, quando da primeira vez ele falou lá que estaria melhorando o segundo turno, e para surpresa de todos, inclusive dos pais, o programa foi encerrado, foi extinto, e nós vamos retomar o projeto do segundo turno, porque nós entendemos a importância do projeto do segundo turno, para que as crianças, em tempo integral, elas possam desenvolver, possam ter atividades e desenvolver a sua capacidade intelectual, desenvolver outras aptidões, não é? Com relação ao esporte, com relação à música, com relação à arte, escultura, e formarmos homens, não é? Ter capacidade de gerir a sua própria vida. Nós vamos retomar o segundo turno e, utilizando dos nossos recursos físicos, fazer com que essas crianças possam ter condição de melhorarem o seu desenvolvimento intelectual, tá bom? E também eu quero dizer aqui que eu penso que o gestor, ele não pode nunca, jamais em tempo algum, o gestor pode fechar uma escola. Escola não se fecha, não importa a razão, escola não se fecha, como aconteceu com o Senai. Nós precisamos reabrir o Senai na forma como foi antes. Quantos e quantos e quantos jovens foram beneficiados com o Senai? Inúmeros. Eu mesmo presenciei várias formaturas. Aliás, a bem da verdade, não eram só jovens, adultos também se beneficiaram das atividades do Senai aqui. E nós vamos retomar, nós vamos buscar, correr atrás, utilizando dos nossos conhecimentos, utilizando de pessoas influentes junto ao Senai, para que nós possamos trazer de volta aquilo que nós perdemos e com prejuízo para os nossos jovens, para a nossa população. Não admito pensar em que nós tínhamos uma escola técnica referendada pelo Senai e, de repente, essa escola não existe mais. Quanto trabalho! Eu quero dizer ainda que aquele prédio onde hoje, de forma improvisada, arcaica, colocou-se ali a creche, dizer que aquele prédio foi construído especificamente para ser uma escola técnica, não para ser uma creche. Com isso, não quero dizer que as crianças não precisam de um local para poder estudar, que não precisam de uma condição melhor. Não é isso, entendeu? Mas cada coisa no seu lugar. Como eu disse, as creches, as propostas com relação à creche, eu já fiz menção a elas, e as escolas, e a escola técnica, ela vai voltar para o seu lugar, entendeu? Não posso
me omitir. Eu vou trazer de volta para Itapecerica o Senai, custe o que custar. Vamos correr atrás, vamos intensificar os nossos contatos e vamos convencer ao Senai que Itapecerica merece uma escola do porte do Senai. Doutor Edson, o prefeito esteve aqui ontem e disse que o fechamento do Senai foi o governo quem fechou, não foi a prefeitura, e que colocaria um braço do Senai com a Adam Calçados. O que é de verdade nisso, então? Ô Márcio, eu tenho que dizer para você o seguinte, é uma forma paliativa de poder justificar um erro, não é? Errou ao deixar o Senai embora, mas para tampar o sol com a peneira, vamos dizer assim, num acordo com a Adam Calçados, ficou lá, ou tem lá na ADA, uma pequena intervenção do Senai, mas única e exclusivamente para profissionais ligados à área de calçados. Não é uma escola industrial, não é uma escola, é uma atividade do Senai onde ensina, onde onde capacita pessoas para a fábrica de calçados, para a ADA, entendeu? Não é o Senai, não é uma escola formadora de pessoas jovens, capacitados. E quero ainda, aproveitando o gancho, dizer que os alunos do Senai, a grande maioria dos alunos do Senai, quando estudaram lá, já saíam de lá com emprego garantido. Quantos alunos que a gente conhece que hoje estão bem empregados, hoje têm uma profissão, enquanto que não se mais pode acontecer porque o Senai não existe. E aí? Nos cabe lamentar, não é? O paliativo, esse tampa-sol aí, de dizer que tem lá na ADA o Senai, é mentira. O que tem lá na ADA é um convênio da ADA. A ADA cedeu o espaço porque é interesse da ADA que se formem pessoas na área de calçados. Só isso, mais nada. Não é nada industrial. Vamos falar sobre outro tema, a situação do matadouro municipal que nós colocamos ontem, vamos colocar hoje. O prefeito disse que esse problema do matadouro, ele vinha desde 2015, quando o senhor era procurador do município. E por que não resolveu naquela época e o problema só foi estourar agora na gestão atual, segundo o que o prefeito falou aqui ontem? Também é uma inverdade, Márcio. Na verdade, o que ocorre é o seguinte: à época, o matadouro era uma concessão da Frigofer. E o Ministério Público, em razão de uma questão levantada pelo IMA, fez uma intervenção no matadouro para que algumas situações fossem resolvidas. E a gente, nesse curso desse processo, nós seguramos, mostramos para ele e exigíamos da concessionária providências, porque lá no contrato de concessão que nós fizemos com eles, lá prevê que eles, concessionários, tinham a obrigação de atender às reivindicações dos órgãos públicos. Se eles não estavam atendendo, nós tivemos a obrigação de exigir da Frigofer uma atitude. E assim foi feito. Tanto que existiam dois processos, um contra o município e outro contra a Frigofer. Com relação ao município, nós resolvemos o processo. A pendência ficou do processo com relação à Frigofer, que nós não éramos advogado da Frigofer. A Frigofer contratou e tinha um advogado constituído nos autos. Nós apenas auxiliávamos ao Paulinho da Frigofer, auxiliávamos ao advogado dele naquilo que eles precisavam para poder fazer a defesa no processo. E as coisas estavam caminhando para isso, entendeu? Para a solução da pendência lá no matadouro. Porque a pendência do matadouro é questão ambiental na época. E a Frigofer fez os investimentos que precisava, estava sendo providenciando outros, e nós, auxiliados
aliás, auxiliando o pessoal da Frigofer, nós seguramos, mostramos para o Ministério Público que era questão de tempo. Deu-nos tempo para fazer, porque algumas intervenções lá precisavam de tempo para poder realizar. Mas eu quero deixar público e claro, o matadouro foi fechado em 2017, na gestão do atual prefeito, que não soube, não teve competência para exigir da Frigofer aquilo que se estava fazendo, exigir agilidade, exigir da Frigofer que atendesse às reivindicações do IMA. Então o matadouro foi fechado. Agora, é preciso dizer que no meu governo, Itapecerica não ficará sem matadouro. Nós vamos ou reativar o atual matadouro, se for possível, ou de outra forma, se não for possível, nós vamos construir um outro matadouro. O fato é que Itapecerica não vai ficar sem matadouro. Hoje, os açougueiros estão prejudicados, os produtores rurais também prejudicados, porque ao comercializar os seus animais, eles são pressionados por um grupejo de poucas pessoas aí, 2, 3 pessoas que adquirem esses animais para serem abatidos, enquanto que aquelas transações que antes nós vimos na nossa cidade, que o açougueiro ia até o produtor rural, via o animal, negociava valores e comprava prazo, etc. e tal. Hoje, os açougueiros não têm essa possibilidade e os produtores rurais também não têm essa possibilidade de estar negociando, colocando preço na sua mercadoria. A mercadoria do produtor rural hoje, quem coloca preço é o atravessador. É aquele que vai, que compra, que leva para o abatedouro, que mata lá e vende para o açougueiro do preço que ele acha que tem que ser vendido. Por isso, Márcio, nós estamos aqui em Itapecerica comendo uma carne mais cara. Muito mais cara do que nos outros lugares. Entendeu? Isso agrega valores, isso agrega despesas tanto para o produtor rural quanto para o açougueiro. Nós temos essa preocupação e nós vamos agir desta forma. Nós vamos fazer com que o nosso governo funcione e seja escravo. Nós somos escravos da lei. Aquilo que está na lei nós vamos cumprir. Entendeu? E a lei exige, inclusive, é questão de saúde pública. Porque já sabemos, já tomamos conhecimento de que, infelizmente, algumas pessoas já estão abatendo seus animais no mato, vamos dizer assim, um linguajar bem popular. E isso nós não podemos admitir. É questão de saúde pública. E nós vamos combater e vamos ou reformar o atual matadouro ou construir um novo matadouro. Mas... Só concluindo, mas deixar claro mais uma vez, Itapecerica não ficará sem matadouro. Falar sobre segurança, candidato, qual que é o seu plano de governo para essa área tão importante aqui no município? Segurança pública é algo que também merece a nossa preocupação. Eu quero fazer um questionamento e mostrar para as pessoas que o simples fato da implantação do olho vivo, isso não inibe o bandido, o meliante de agir, não é? Haja visto que recentemente, mesmo com câmeras espalhadas para todos os lados, recentemente nós tivemos um assalto na joalheria aqui no centro da cidade e que ninguém soube dizer quem era, que carro era. Nós tivemos o roubo lá no Banco do Brasil, que da mesma forma não se soube qual é o veículo, de onde que era. Por que será? Será que se colocou câmera é suficiente para impedir que isso tudo aconteça?
O olho vivo é um instrumento útil, muito útil. A gente não pode negar isso. Mas é preciso que coloquem pessoas capacitadas para poder gerir esse instrumento. É um instrumento importante para a polícia, da polícia militar, para poder gerir. Eu digo, se você tem alguém capacitado, visualizando as câmeras, e se suspeita de alguma coisa, o que ele tem que fazer? Acompanhar, não é? Acompanhar o veículo ou a pessoa. Suspeitou de alguém, coloca uma câmera para fiscalizar. Vamos monitorar esse veículo, vamos monitorar, mas isso tem que ser feito com alguém que tenha capacidade. E outra, eu quero dizer que o meu vice, o Marcos Maranello, é uma pessoa especialista nessa área de segurança. A ele será atribuído essa função de gerir a nossa segurança pública. Já conversei com o Marcos, ele prontamente se dispôs a assumir a questão da segurança pública de Itapecerica. Ele, como membro do CONCEP, sabe muito bem a situação da criminalidade no município, sabe do que precisa para poder combater essas criminalidades, as ações que deverão ser feitas, e assim, em parceria. Uma coisa que a gente tem que ressaltar é a necessidade das parcerias, não é? A parceria do município com a Polícia Militar, que eu sei que a Polícia Militar, o Estado, muitas das vezes não consegue atender a demanda da Polícia Militar, mas nós do município, nós temos que pensar no povo de Itapecerica. Nós não podemos pensar, porque não é obrigação do município, nós não vamos fazer sim. Nós vamos colocar, fazer um convênio com a Polícia Militar, de forma a fazer com que a polícia seja efetiva. A Polícia Civil da mesma forma, vamos fazer convênio com a Polícia Civil, por que não? Vamos fazer convênio na forma de, não só de doar equipamentos, né, mas de ação junto ao governo do Estado, de trazer para aqui mais policiais, de trazer para cá mais investigadores, né, fazer com que, de forma mais efetiva, que o trabalho do Dr. Guilherme, delegado, possa ser mais dedicado ao município de Itapecerica, evitando assim alguns problemas que a gente constata, mas a gente vai buscar, a nossa equipe, junto com o Marco Maranello, nosso vice, nós vamos correr atrás desses problemas e a gente vai, com certeza, mudar o aspecto da segurança pública em Itapecerica. Nós vamos fazer agir. E só para finalizar esse assunto, nós podemos fazer uma intervenção e fazer um controle de quem entra e de quem sai no município, como está sendo feito lá em Carmo do Cajuru. Um programa, estive lá visitando, vi como é que funciona, e lá em Carmo do Cajuru, o índice de criminalidade caiu absurdamente depois que fizeram um portal de entrada lá no município. E nós podemos também fazer aqui. Não é feio, viu, Márcio? Não é feio você copiar as coisas que dão certo nos outros municípios. Correto. Doutor Edson, falar sobre a Praça de Esportes. O senhor fez parte, praticamente, de quase todos os mandatos do ex-prefeito de Anésio. E por que durante esse período a Praça de Esportes ela ficou abandonada? Houve algum problema que não pôde ser reformado, igual foi feito agora pela atual gestão? Ô Márcio, com relação à Praça de Esportes, eu quero dizer para você que nesses anos a que você se refere, eu não era o gestor. Eu não era o gestor. E não cabia a mim tomar providências. Tá certo? Eu era apenas assessor jurídico. Fazia aquilo que me era designado. Então, eu não tinha competência para fazer ou deixar de fazer. Mas posso lhe dizer que por 2 vezes foi tentado incluir no orçamento do município, valores de recursos para a reforma da praça.
e quando chegou na Câmara, esses recursos foram indeferidos, foram transferidos para outra rubrica, com o propósito de não permitir que a Praça de Esporte tivesse alguma intervenção. Mas, como eu disse, eu não era o gestor na época, não tinha nenhum poder de mandar ou de gerir, a responsabilidade não era minha, entendeu? Então, hoje, eu penso daqui para frente, temos que pensar daqui para frente. Eu vencendo as eleições, eu penso daqui para frente. Acho que a Praça de Esportes é um instrumento que vai servir para a integração da nossa comunidade. A utilização da Praça de Esporte é um instrumento que nós temos importante para que a gente possa socializar a nossa juventude, os nossos jovens, a nossa população. Mas não posso deixar também de falar e pensar como manter a Praça de Esportes. O custo que vai ser a Praça de Esportes. Será que tem recursos para manter a Praça de Esportes na forma como precisa? Como é que será a utilização da Praça de Esportes? Até hoje ninguém deu publicidade, tornou público como é que vai funcionar a Praça de Esportes. Qualquer um, será que vai chegar e vai entrar na Praça de Esportes? A questão da saúde, como é que vai ficar? Pessoas que vão frequentar as piscinas, por exemplo, vão chegar e vão entrando, vai ter um controle? Como é que é? Vai pagar? Vai ser de graça? De onde vai sair os recursos? Tem previsão para isso? Eu não vi no projeto de orçamento para o ano que vem. Não sei como é que vai funcionar. Aliás, é uma das grandes preocupações minha, se eleito, como fazer a praça funcionar. Nós temos que pensar. E já temos algumas sugestões, inclusive, para que a gente possa fazer a praça funcionar com recursos que o município tem. Doutor Ez, outro tema importante também, e inclusive tem algumas mensagens sobre esse assunto, porque se passaram 4 anos e a atual gestão não fez um concurso público. É de sua intenção, se eleito for, fazer o concurso? Ô Márcio, esse assunto é dominante. Nós temos aí, já vimos na mídia, alguns vídeos da campanha anterior, onde o atual prefeito várias vezes disse que iria fazer concurso público, que iria enxugar a máquina, que ia diminuir o número de funcionários da prefeitura, que ia diminuir a folha de pagamento. E o que é que foi feito? Nada. Nenhum concurso público. 4 anos se passaram, não teve processo seletivo, não teve concurso público. Eu assumo um compromisso com o povo de Itapecerica, que, eleito na primeira semana do meu mandato, nós faremos publicar um edital para contratar uma empresa para fazer um concurso público o mais urgente possível. Isso eu digo para você, que ainda no primeiro semestre do ano que vem, se eleito for, nós estaremos convocando pessoas que foram aprovadas no concurso público. Nós não podemos aceitar mais essa forma de contratação. Só os amigos do rei é que são contratados. E sem, ao menos, demonstrar a sua capacidade para exercer aquele cargo. Concurso público, inclusive, eu vou registrar no cartório um compromisso de fazer esse concurso público nos primeiros meses do meu mandato. É questão de justiça com o povo, com os jovens que estão aí batendo cabeça porque não conhece o vereador, não é amigo do prefeito, não é amigo de ninguém, não consegue entrar na prefeitura, mas são pessoas que têm capacidade intelectual para poder desenvolver uma função pública. E nós vamos nós vamos, através do concurso público, selecionar pessoas capacitadas, pessoas que têm idealização, pessoas que têm vontade, pessoas que querem trabalhar. Esse será o marco.
Nós vamos fazer o concurso público em Itapecerica nos primeiros meses do nosso mandato. É compromisso. Estou registrando hoje em cartório esse compromisso que eu estou assumindo aqui agora, nesse momento, com o povo de Itapecerica. Nós vamos fazer concurso público. Jovem de Itapecerica, você que quer fazer um concurso e quer entrar para os quadros da Prefeitura de Itapecerica, comece a estudar, porque vocês terão a oportunidade de fazer e de ingressar no trabalho público, no serviço público, assim, nos próximos 6 meses. Estudem, comecem a estudar, porque se eu for eleito, esse concurso vai acontecer. Um tema também que a população questiona bastante, nós falamos com o atual prefeito aqui ontem, sobre a taxa de esgoto da Copasa. O senhor sendo eleito, existe a possibilidade, o prefeito falou que não, de diminuir essa taxa, porque o contrato ele vai além até do próximo mandato. O que o senhor pretende fazer sobre isso? Márcio, assim como a grande maioria das pessoas, eu também acho que é caro você pagar, muitas das vezes, o mesmo valor da taxa de esgoto, o mesmo valor da taxa de água. É quase que o mesmo valor, um pouquinho menos, mas eu acho isso muito caro, muito caro. Como resolver? Buscar, junto à Copasa, um diálogo, um entendimento. Mostrar para a Copasa que esse valor é exorbitante, que esse valor é caro, que esse valor precisa ser revisto. À época, quando se fez o contrato de concessão, era o usual. Mas as coisas mudam com o tempo, não é? E hoje nós vemos aí a realidade diferente. Em outros municípios, a gente já buscou, nós já conferimos, tem algumas outras cidades aí, mesmo da Copasa, que o valor é menor. E assim como eles fazem ou fizeram em outras cidades, nós vamos buscar para que seja feito aqui, sabe? Então, a possibilidade da mudança, ela é grande. É grande. Agora, eu só quero dizer uma coisa, que a Copasa, ela é um órgão do governo do Estado, e através do governo do Estado que nós vamos resolver essa questão. Não é? Quando da implantação, se gastou, a Copasa gastou muito dinheiro aqui, a gente sabe disso, a gente viveu esse período. Mas a Copasa hoje está estabilizada, a manutenção fica mais em conta, menos despesas, e isso poderá ser usado em favor dos nossos munícipes, a diminuição do valor da taxa de esgoto. Entendeu? Nós vamos lutar sim, vamos buscar entendimento com a Copasa, conversando com a Copasa, conversando com os órgãos do governo do Estado, para que a gente possa adequar esse valor da taxa de esgoto de acordo com a realidade com que nós vivemos. Próximo tema é sobre o aterro sanitário, também é uma coisa que a população preocupa, porque é coisa de meio ambiente. Então, você sendo eleito aí, o que você acha que precisa fazer lá naquela região do aterro sanitário? Márcio, essa questão do aterro sanitário, eu quero dizer que hoje, infelizmente, Itapecerica não tem um aterro sanitário. Do que pese nosso adversário ontem tentar te corrigir aqui, dizer que aqui tem um aterro sanitário. Não tem aterro sanitário em Itapecerica. O que nós temos em Itapecerica é um verdadeiro lixão. Céu aberto. Está lá para quem quiser ver. Aquela balela de dizer que você coloca lixo e final de semana a máquina vai e cobre é uma mentira deslavada. Isso não existe. Eu fui pessoalmente 3 vezes lá no lixão. Fui numa segunda, numa quarta e numa sexta-feira. Do mesmo jeito que eu fui na segunda-feira, o lixo estava lá na sexta-feira. Nenhuma máquina estava lá. Aliás, quando foi publicado a situação do lixão, correram com caminhões, máquinas, etc., foram para lá tentar cobrir, tentar fazer uma tapeação no lixo que estava exposto. Mas, que colocou portão. Não adiantou colocar portão, o portão só fica aberto. Tem lá uma tranqueira. Só isso. Entra quem quiser. Eu não fui lá
no dia em que caminhão estava despejando lixo. Muito ao contrário, nunca vi caminhão lá, entendeu? Eu fui lá exatamente nos horários em que não tinha caminhão. Não é para falar que o lixo... E digo mais, a quantidade de lixo que tem lá é impressionante. Aí nas redes sociais, nós divulgamos um vídeo e as pessoas que viram o vídeo podem ver. Vou pedir ao pessoal da equipe de campanha para voltar com esse vídeo na nossa página, para que as pessoas podem ter conhecimento disso que eu estou falando aqui. Nós não temos aterro sanitário em Itapecerica. Nós temos sim um verdadeiro lixão. E sei que lá está quase que mais sem utilização. Não tem como fazer. Nós vamos procurar um local adequado, tecnicamente correto, para nós implantarmos, aí sim, implantarmos um aterro sanitário controlado dentro das normas vigentes. Doutor, essa situação da agência do INSS, o atual prefeito e candidato à reeleição nos disse aqui ontem que ela foi fechada na gestão passada, aquela demanda que o prefeito não quis liberar um terreno para construção da agência. E se o senhor ganhar a eleição, o senhor pretende fazer o que com relação a esse INSS que hoje é simplesmente um posto de atendimento? Ô Márcio, eu não sei por que tentam me vincular a essas questões, principalmente a essa do INSS. Ué, eu não era um gestor, nunca fui gestor, em tempo nenhum fui gestor municipal. Não sei as razões que levaram o gestor à época de não atender, ou se é essa realmente a razão, porque, pelo que eu sei, na verdade, aquela época não foi fechada apenas aqui em Itapecerica, a agência do INSS. Foi fechado em várias cidades, não só de Minas Gerais, mas em várias cidades do país, o INSS. Com medida de contenção de despesa, eles fecharam várias agências. A razão, não sei te dizer, eu não era o gestor na época. E quanto às nossas propostas, o que vai acontecer daqui para frente, aí eu posso dizer para você que nós teremos também uma luta incansável para retornarmos com a agência do INSS aqui. É difícil? É, mas a luta será grande. Nós faremos um esforço sobrenatural, sobre-humano, para que a gente possa trazer de volta para Itapecerica a agência do INSS. Ou, se isso não for possível, ou pelo menos que as perícias, sejam realizadas aqui. Mas o nosso foco, a nossa pretensão, a nossa busca é trazer de volta para Itapecerica a agência do INSS, que eu acho que a população de Itapecerica merece. Existe no seu plano de governo algum projeto para a situação da nossa rodoviária? Márcio, preciso dizer ao povo de Itapecerica que eu não sei se é hora de você pensar em rodoviária. É uma questão que nós não colocamos, não tem no nosso plano de governo essas questões faraônicas. Nosso plano de governo foi feito de acordo com aquilo que nós andamos e ouvimos das pessoas. Em lugar nenhum eu ouvi alguém dizer que a rodoviária tem que sair daqui, ou que tem que melhorar a rodoviária. Segundo o atual prefeito, vai mudar a rodoviária, que não será ali mais. Tem, parece que 2 ou 3 novos locais a serem estudados para mudança da rodoviária. E ali, no caso, seria como se fosse um mercado central, no caso. Para você construir um mercado central, não precisa desativar a rodoviária. Vamos ouvir a população, vamos ouvir, entendeu? Nós temos que pensar que o gestor público, ele precisa gerenciar o dinheiro do município da melhor forma. Será que é interessante? Para que mudar a rodoviária? Eu quero me entender, para que mudar a rodoviária? Qual é o mal que a rodoviária causa às pessoas, ela estando aqui, localizada aqui nessa praça? Qual é o dano? E outra, precisa dizer, aquele prédio, ele não é um prédio público. Talvez as pessoas não sabem disso. Aquelas lojas da rodoviária, elas não pertencem ao município. Aquelas lojas são de particulares. E olha o tamanho do investimento que terá que fazer para poder desapropriar todos aqueles proprietários, para poder mudar e fazer uma obra
se bem eu entendi, uma obra, uma fantasia, que seria uma utopia, você fazer, reviver a estação e trazer trem de ferro. Isso, eu gosto muito das coisas antigas, eu sou um saudosista, confesso. Mas eu não sei se o momento é esse agora. Vamos ajeitar a casa, vamos acertar primeiro a casa, vamos resolver o problema de saúde, vamos resolver os problemas primários primeiro, para depois pensarmos em obras faraônicas. Não é? Se tiver dinheiro, quem sabe? Se a população, nós vamos ouvir a população, se a população achar que a rodoviária tem que ser transferida daqui, mudada para outro lugar, vamos atender. Nós somos funcionários, nós somos servidores e temos que ouvir aquilo que a população, aquilo que o povo quer. É isso que nós precisamos fazer. Se a população quiser, nós vamos fazer. Agora, com relação ao mercado central, eu quero dizer também, Márcio, que está no meu plano de governo a construção de um mercado central. Mas isso não precisa desmanchar a rodoviária, não. Existem outros pontos que nós podemos implantar o mercado, entendeu? Para atender realmente, não é fornecer nessas barracas como forneceram agora, como para angariar votos, né? Forneceram aí algumas barracas aos feirantes, como se isso fosse a solução. A gente precisa ter e dar condição aos feirantes e aqueles que vêm adquirir os seus produtos para que eles tenham uma comodidade, tenham um conforto. Imagina a época de chuva, como é que é a situação aqui na rua aqui para se atender, para se vender e para se comprar. Vamos sim, nós temos ideias e já temos local próprio, nós vamos construir o nosso mercado. Não vou adiantar com relação ao local, até porque se você fala, as coisas inflacionam, então é melhor a gente não dizer o local, mas já está tudo pensado como e onde construir um mercado para atender aos feirantes e à população que fazem uso e compram os seus produtos na feira de Itapecerica. Como último tema, qual o seu projeto aí para a zona rural e para os distritos aqui do nosso município? Márcio, é uma coisa que me preocupa. No que pese as obras eleitoreiras dos últimos dias, essa colocação de mata-burro, né, como se isso fosse enganar o povo não é bobo mais, nós vamos... uma atenção constante, diária, com a zona rural. A zona rural, o que o produtor precisa? Estrada, ponte, mata-burro. São essas três situações. Nós vamos mudar o conceito de manutenção de estradas. Eu estive em Cláudio, onde se faz uma manutenção de estrada diferenciada do que se tem aqui. Não é essa de a patrol ir todo ano, vai lá um patrol, raspa. Aí no ano que vem vai a patrol, raspa de novo. No outro ano vai, raspa de novo. E o que acontece? A estrada só está afundando, 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 afundando. O nosso projeto de manutenção de estrada é diferente. E copiando, não tenho vergonha de dizer, mas se está dando certo, nós podemos trazer para cá. E Cláudio, eles têm lá uma equipe de recuperação de estradas que faz a escariação, coloca-se brita, molha e vem com compactador e compacta. Você tem uma estrada para, no mínimo, 3 anos, sem precisar de manutenção. Isso é o que nós queremos para Itapecerica. Nós vamos fazer isso, não nos últimos meses de governo, não. Nós vamos fazer isso desde o primeiro mês até o fim do nosso mandato. Doutor Edson, suas considerações finais e falar também sobre o seu vice, Maranello. Falar do Marcos é muito fácil. Márcio Maranello é uma pessoa discreta, uma pessoa que faz as coisas sem se vangloriar. É aquele que faz calado. Ele tem uma capacidade enorme, advogado, tem muitas ações sociais que ele desenvolve aí, a gente sabe disso. É membro do CONCEP há quase 20 anos, conhece a realidade do CONCEP, é uma pessoa que tem uma formação na área
de segurança, na área de trânsito, que é outro problema de Itapecerica, que nós vamos ter que mudar, é a questão do trânsito em Itapecerica. E ele é um especialista nesta área, nós vamos utilizar, já conversei com ele, nós vamos utilizar. E o Marcos é uma pessoa sincera, honesta, com todas as qualidades, todos os adjetivos que você puder atribuir a uma pessoa, é o Marcos. Assim como eu, né? A gente tem essa cara fechada, mas é só a cara, mas por dentro o coração é grande, entendeu? Então o Marcos veio agregar à nossa campanha valores que, com certeza, só fizeram crescer os nossos índices de aceitação. E a outra pergunta que você fez? Agora as considerações finais. E mandar um abraço aqui à Júnia, que está ouvindo a gente lá em Uberaba, está te mandando um abraço aqui. E dizer também que as mensagens que chegaram aqui, igual nós passamos para o atual prefeito ontem, nós vamos passar também para a equipe do Dr. Edson, que são muitas mensagens, mas eu destacar a Júnia aqui, que está lá em Uberaba, acompanhando a entrevista. Um abraço, Júnior, obrigado pelo apoio. Eu quero, nas considerações finais, dizer que meu plano de governo foi feito e elaborado com as informações que eu colhi durante a pré-campanha. E assim, nós fizemos um plano enxuto, sem fantasias, nada fantasioso, uma coisa exequível, dentro do orçamento do município, dentro do prazo de mandato, nada que não possa ser feito. E outra, a gente precisa priorizar as prioridades, porque o município é pobre. Eu quero dizer que é a alegação de que o município, essas crises, pandemia, não sei o quê, que isso prejudicou a administração que está se encerrando. Não é verdade, porque a crise que aqui esteve lá no Camacho também. E vai lá no Camacho e você vê o que está acontecendo. O prefeito do Camacho fez uma revolução no Camacho e administrou com a crise, até porque os valores do orçamento, né, a receita do município, em agosto de 2019, era 27.609.000. E agora, em agosto de 2020, ela foi de 34.045.000. Então, teve um aumento aí na arrecadação de 7 milhões. E como justificar por que não fez? É questão de gestão, é questão de saber priorizar e fazer aquilo que o povo quer. Então, meus senhores, minhas senhoras, jovens, eu quero pedir o seu apoio. Pedir que você interceda junto aos seus conhecidos, divulgando a nossa proposta. Eu vou deixar com você, Márcio, aqui na rádio, o nosso plano de governo. Para aqueles que quiserem ter conhecimento dele, vir aqui na rádio, que você pode, inclusive, facilitar cópias, se você quiser, mostrar, fica à vontade. Vou deixar aqui na rádio com você uma cópia do nosso plano de governo. E também dizer que na nossa página, nós vamos também, já está na nossa página, o nosso plano de governo. Aqueles que se interessarem, no TSE também, já está disponível, aqueles que se interessarem em conhecer o nosso plano, podem acessar as nossas páginas. Tá? E, por fim, eu quero agradecer a todos, um abraço a todas as pessoas que me receberam, o carinho com que me receberam durante a pré-campanha, que estão me recebendo agora na campanha, e dizer para vocês que eu fico muito feliz, entendeu? Pelo atendimento, pelo acolhimento. E renovar as minhas promessas, os meus compromissos, e no dia 15 de novembro, vote 14 para nós fazermos juntos uma nova Itapecerica, uma Itapecerica melhor. Uma última pergunta que eu me lembrei rapidamente agora, com relação à Câmara Municipal, só citou no começo da entrevista, hoje os 11 vereadores estão do lado do atual prefeito. Quantos vereadores candidatos você tem na sua chapa hoje? Ô Márcio, é até difícil dizer. Nós saímos candidato assim em cima da hora, não é? Nós não tínhamos essa ideia de sairmos candidato. Nós temos 8 vereadores, entendeu? Temos 8 vereadores. E espero que esses vereadores consigam se eleger, porque eu não vejo problema também nenhum você administrar uma Câmara contra. É difícil, mas dá para administrar,
entendeu? E acredito que os vereadores eleitos não vão querer impedir projetos que são de interesse popular, entendeu? Então, hoje até eu posso dizer que o prefeito, ele fez o que fez porque não houve fiscalização, que é um dos atributos da Câmara Municipal. Então, a Câmara não fiscalizou o Legislativo. Eu quero dizer que, para nós, e temos interesse de um bom relacionamento do Executivo com o Legislativo. Toredes, obrigado, então, sucesso na sua campanha. Um abraço, Márcio, fica com Deus a todos.